Shalom, amados, Deus abençoe. Nós estamos novamente aqui com você para dar prosseguimento à nossa série Tempos e Estações. E hoje nós vamos falar sobre o próximo mês. Hoje, dia 11 de 2020, e no próximo dia 17 de novembro, nós vamos dar início ao mês de Kislev. Nós teremos então a nossa cerimônia do Rosh Hodesh. Kislev é o 9º mês do calendário judaico. E o Senhor já tem falado conosco sobre nos movimentarmos, porque já estamos em prévia, em vista desse mês, então nós já temos que ter entendimento sobre o mês de Kislev. A palavra Kislev vem do termo Bichahon, que é confiança. E nesse mês, querido, nós temos uma festividade, quer dizer, na verdade, é a única festividade que tem no calendário judaico, ela inicia em um mês e vai até o outro, que é o Hanukkah. O Hanukkah, ele começa em Kislev e termina em Tevet. Então, esse mês é o mês do Hanukkah, milagre do Hanukkah. Nós estaremos falando sobre ele em vídeos posteriores, até porque é uma festa muito marcante do calendário judaico, e porque ela comemora uma grande vitória e um milagre da multiplicação. E esse dado que nos é informado, então, do Hanukkah se iniciar em Kislev, porque o Hanukkah é uma festa de confiança, em que os judeus, em pouco número, confrontaram um grande exército e venceram, e o Senhor fez multiplicar o azeite. Então, queridos, é um tempo de confiança, um tempo de você que reflete a sua confiança passiva em Deus. Assim como criança que sabe que no outro dia o pai providenciará o alimento, o sustento, o conforto, a segurança e dorme tranquila. O mês de Kislev é o mês de nós dormimos tranquilos, porque esse mês é o mês que nós vamos confiar descansadamente no Senhor. Nesse tempo, nós temos como comemoração uma data também que é uma data que nos faz refletir, porque tem um propósito profético. Esse mês também é o mês do nascimento de José, tá certo? Mês de Kislev. A tribo a qual está trazendo a sua bênção, né? Trazendo o seu propósito maior sobre nós, é a tribo de Benjamim. Tá certo? A palavra do Senhor em Deuteronômio 33:12, Moisés abençoa a Benjamim dizendo, e a Benjamim ele disse, o amado de Deus, ele habitará em confiança sobre ele paira sobre ele o dia todo, e entre os seus ombros ele repousa. É a imagem da confiança. Benjamim é uma tribo dotada de benefícios. Você conhece a história de Benjamim, o filho mais novo de filho mais novo de Jacó, irmão de José de pai e mãe, filho de Raquel. E nós vamos então falar um pouco sobre essa tribo, que é uma tribo extremamente abençoada. O seu símbolo é a confiança, mas uma confiança repousada, que é esse é o tempo de Kislev, nós confiarmos em repouso. Veja bem, querido, nós estamos em véspera de festividades em que o nível de suicídio aumenta muito. Dezembro, nós temos o Natal, muitas pessoas entram em desespero e vazio, e às vezes elas focam lá no 31 de dezembro como se aquilo fosse mudar as vidas delas, e na verdade não muda. Nós temos entendimento disso. Apenas passam a noite, ali fazem promessas, fazem votos, ali fazem, às vezes até feitiçarias. Então é um mês que precede um mês de bastante ansiedade. Então, quando nós não estamos debaixo das bênçãos, do repouso, da confiança, que nos traz esse entendimento de Benjamim, da tribo de Benjamim, nós vamos estar no oposto, que é a falta de confiança e a ansiedade. Então, querido, esse mês é um mês que Deus trará conforto para quem
conhece as promessas dele, quem se move sobre as bênçãos dele. Benjamim é a única tribo que nasceu na terra de Israel. Ou seja, é a única tribo que desde que foi gerada, tá certo? Ele representa a divina providência, porque a terra prometida, a terra de Israel, era a terra da providência, a terra da abastança, a terra de que tudo era possível, tá certo? Era aquela terra que foi prometida ao povo de uma forma não circunstancial, mas de uma forma poderosa, para que ele pudesse habitar. E foi dito que essa terra manaria leite e mel, ou seja, ela daria tanto provisão de abundância, tanto provisão alimentar quanto espiritual, porque o próprio Deus habitaria na terra. Então, Benjamim é a confiança da plenitude dessa provisão. E diz a tradição que não há lugar vazio em Benjamim. Ou seja, há uma plenitude de bênção. Você deve lembrar que Benjamim foi aquele que, quando ia nascer, trouxe grande dor para a mãe, mas eu vou falar isso daqui a pouquinho no vídeo. E ele foi, de certa forma, destinado pela mãe a sofrimento, falando que ele seria o filho da dor da sua mãe, o filho responsável por sua morte. E Jacó muda o destino de Benjamim, trazendo a ele o nome Benjamim, que é filho da minha destra. Em Gênesis 49, 27, Jacó abençoa dizendo: Benjamim é o lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Ele fala da força de Benjamim, da força não só de entender que existe uma força espiritual nele, mas também ele é provedor, apesar de ser o menor. Nós temos em Benjamim a unção da porção 5 vezes maior. Quando José recebe os seus irmãos no Egito, e Benjamim, na segunda vez, é dada a ele a porção 5 vezes maior. Por isso, ele é o filho amado. Então, é um tempo em que os filhos que não são curados, eles se rebelam. É um tempo de rebelião, é um tempo de desespero, de desassossego para quem não é curado. Mas para quem recebe a bênção de Benjamim, a bênção da cura da paternidade, é um tempo em que você vai sossegar no Senhor. E eu clamo sobre a sua vida: Senhor, traga sossego ao teu povo, traga conforto, traga confiança ao seu povo, porque só quem é filho confia. Ah, pastor, eu confio em Deus, mas se você vive ansioso, você não confia verdadeiramente. Você tem que confiar. A nona letra, né, não é a letra do mês, a letra do mês é o summer, mas a nona letra, ou seja, tem referente ao nono mês, é a letra tet, o tet. É meio anasalada, é mais difícil de falar, tá certo? E a primeira vez que a letra tet aparece na Torá, ela forma a palavra tov, que é bem ou benefício. E Gênesis 1, 3 e 4 fala assim: disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas. Então a palavra tov, ela fala de bem e benefício. É uma palavra que acompanha toda a Torá, declarando o benefício, ou seja, essa letra tet é uma letra de bênção, de benefício, de sossego. Kislev, então, ele vai inaugurar um ciclo onde há um sentido de perfeição, porque ele descreve a luz, e essa fonte dessa luz é a sensatez e a sabedoria, porque quando estamos descansados, nós temos tempo para ser sábio.
Ou seja, nós vamos ser sensatos, nós vamos observar, nós vamos esperar quando estamos descansados, sabendo que em confiança nós esperamos a resolução de todos os problemas. Então, querido, Kislev, ele traz essa sensação de cura, de restauração por confiança. Veja bem, muitas vezes nós temos a sensação que nós estamos sendo tragados por trevas, e trevas interiores. Mas nós temos que entender que muitas vezes a escuridão é apenas um prenúncio para a luz. No mais escuro da noite, você espera o quê? Você espera o raiar do sol, o nascimento da luz. E a Kislev traz justamente isso, esse nascimento da luz em um tempo em que muitas vezes parece que está em trevas dentro de nós. Você lembra, nós passamos pela tribo de Temes, sobre a tribo onde a tribo de Temes, perdão, a influência do trono de Temes, onde os decretos criavam ambientes em nossa volta, tanto de bênção quanto de maldição. Passamos e estamos ainda sob a influência de Hades, ou seja, da sepultura, e então nós vamos para a influência de Júpiter, que é o próprio Satanás. Quando nós falamos da influência de Júpiter, na influência de Temis, na influência de Hades, nós estamos falando de uma preparação de um ambiente em que a alma do homem é abocanhada, ela é tragada. Porém, aquele que está debaixo da cobertura do Senhor, ele não recebe isso, ele está debaixo de uma bênção, onde pode parecer haver escuridão, mas a luz vem brotar dessa escuridão. E são esses maus inícios que vão demonstrar o quanto Deus é grande em tornar a história final, porque melhor é o fim das coisas do que o início delas. Então, queridos, Benjamim, por exemplo, ele causou a morte da sua própria mãe, e a mãe deu o nome de Benoni. Porém, Jacó chamou de filho da minha mão direita. Isso quer dizer o quê? Jacó mudou o destino. Onde havia morte, onde havia dor, veio Jacó e mudou o caminho do seu filho. Então, a gente tem que entender que todo caminho ele tem um potencial de luz, mas muitas vezes ele pode começar de forma difícil. Nós temos que pensar que no caminho pode não ser fácil, mas o Senhor vai nos habilitar para vencer os obstáculos. Veja bem, Benjamim, e dentro da tribo de Benjamim, estava o templo de Jerusalém. Ou seja, o centro de fé, o centro de bênção. O primeiro rei de Israel foi de Benjamim, que foi Saul. Foi um rei que se desviou, sim, mas foi o primeiro rei escolhido por Deus. Veja bem, então, um mal inicial, ou seja, uma tribo que teve tudo para dar errado, onde a sua própria mãe, no leito de morte, traz um peso de maldição sobre o nome daquela criança, ele vem ser um território, uma tribo, uma pequena nação, onde habitava o templo de Deus, ou seja, iniciou em morte e termina em vida. Isso aí nós vemos através do próprio Messias. A Shekinah de Deus, a glória de Deus, ela se manifesta para o homem através de um início de morte, que foi a morte do Messias que trouxe, então, o direito da toda a glória de Deus retornar não somente para Israel, mas para a humanidade. Então, queridos, esse tempo é um tempo que muitas vezes as coisas podem parecer estar em trevas, mas nós glorificamos a Deus e confiamos, porque sabemos que as coisas, todo o nosso território, tudo que é nosso, tudo que chamamos sob nome, tudo que tocamos, só espera a luz raiar. Nós estamos no último mês de outono e vamos nos preparar para o inverno. É o clima onde a luz se esconde.
nós vestimos mais roupas, ou seja, a nossa própria luz ela é oculta espiritualmente falando. No inverno, o or, que é a pele, se esconde. Ou seja, tudo que acontece na matéria, veja bem, reflete na espiritualidade. Então é um mês, lógico, aqui no Brasil nós vamos para o verão. Nós estamos falando do inverno espiritual. Nós temos que entender que nós não podemos ser ingênuos em ter uma confiança em excesso sem entender qual é a base do nosso entendimento. Porque nesse mês, a luz, esses meses são meses de luz refletida, ou seja, reflete em quem? Em nós. E nós precisamos notar e entender que por mais que a luz pareça arrefecida, nós permanecemos na confiança, porque daqui a pouco vem a primavera, daqui a pouco vem novamente o verão, e então a luz raia novamente, porque tudo é ciclo. Nós não estaremos parados no inverno, não estaremos parados no outono, nós estaremos avançando no outono. Então é um tempo que eu tenho que descansar e confiar no Senhor, porque eu sei que o sol vai raiar. Eu sei que a manifestação de Deus vai vir e as coisas inicialmente podem parecer difíceis. Talvez seu caminho está muito difícil, mas o Senhor vai trazer grande luz sobre o seu caminho. Você tem que entender que nesse tempo é considerado o tempo em que muitas vezes nós perdemos ou nós percebemos as coisas de uma maneira não tão positiva. Mas Kislev, ele nos dá o entendimento, a capacidade de nós mudarmos essa percepção. Veja bem, era um tempo que José não estava em casa, mas quando José não estava em casa, se manifestou Benjamim, ou seja, o filho da destra. Se José for retirado da casa, às vezes a bênção, a unção, o governo saiu da casa, mas Deus levanta uma segunda luz. Então nós temos que perceber todas as nossas dificuldades de uma maneira positiva, entendendo que elas estão ocultas, elas não estão mortas. E nesse mês, querido, a letra mesmo da bandeira, da insígnia, do código de Benjamim é o Samer, que significa apoiar, que é o sentimento de se sentir apoiado. Esse mês, se você se entregar a bênção do Senhor, você vai se sentir apoiado, você vai se sentir sobre o coração de Deus. Como diz o Salmo 37, 24, Deus apoia, Deus Samer, todos os caídos e levanta todos os encurvados. Mesmo quando ele cai, não será deixado caído no chão, pois Deus o apoia. E apoia com sua mão. Esse mês é um mês que nós estamos sobre a égide do trono de Júpiter, uma influência satânica muito poderosa. E nós estamos em descanso. Depois você ouve aí a live que foi feita no dia 10 de novembro sobre o trono de Júpiter. E você vai entender como nós vamos estar em descanso em todo esse tempo, que muitas vezes parece trazer maldição sobre a nossa vida, mas é um tempo que a luz vai brilhar sobre você. Por isso, descanse, se apoie no Senhor, confie no Senhor. Confie no Senhor e tudo Ele vai fazer para você. É o tempo do filho Benjamim, Ben-Yamin. É o tempo da confiança suprema. Então, em nome do Senhor, eu quero louvar a Deus por sua vida. E nós vamos orar agora, porque nós confiamos que o Senhor vai fazer muito mais coisa na nossa vida. Vai trazer muito mais bênçãos, trazer muito mais poder sobre você, e assim nós estaremos guardados na presença do Senhor. Em nome de Yeshua, ore ao Senhor, confie no Senhor, e nós seremos então totalmente repletos da bênção do Senhor.
Pai, em nome de Jesus, eu renuncio toda a influência e característica de Júpiter e Saturno sobre a minha vida. Cancelo toda a influência de Júpiter, Senhor, quando fui fecundado e quando fui gerado. Senhor, eu renuncio toda a atmosfera de influência desse mês sobre a minha vida, família, trabalho, finanças, saúde, relacionamento, bens, ministérios, chamado, cidade e sobre a minha nação. Eu renuncio, confesso todos os meus pecados de idolatria, razão, orgulho, tudo aquilo que me afastou do Senhor. E em nome de Jesus, nós ativamos as bênçãos de Benjamim. Em Cristo somos filhos amados. De acordo com Gênesis 35:18, o Senhor nos livra das dores e nos faz fortes. Somos filhos que alegram a nossa família e a Deus. Senhor, nós recebemos do Senhor a capacidade para destruir os inimigos e de toda sorte repartiremos os despojos aos nossos irmãos. Ativamos os segredos da aliança. O Senhor nos guarda na sua destra e nos usa para ativar o poder da aliança. Recebemos a unção de terminar tudo que começamos. Nosso fim será melhor do que o começo. Em nome de Jesus, eu tomo posse do elemento vitória. Jesus, o espírito de profecia, está sobre a minha vida, o meu espírito e alma e corpo, minha família, meu ministério, meus bens e negócios, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo e assim estaremos juntos, aguardando a promessa do Senhor. Que Deus abençoe.